Oi pessoal, eu sou o professor Francisco Felipe e dando continuidade a essa série de vídeos para vocês estudarem em casa, eu vou falar nesse vídeo sobre diferença de potencial, potencial elétrico e para isso eu vou contar com algumas imagens e um vídeo que a minha aluna Maísa do Q5, ela disponibilizou gentilmente para a gente. Então olha só pessoal, basicamente o experimento que ela fez foi esse aqui, ó, que está sendo mostrado aqui na tela, onde ela utilizou como material o seguinte, ó. Ela utilizou uma fonte de tensão ajustada para aproximadamente 5 volts, tá? Ela utilizou também duas placas metálicas, essas duas placas que vocês estão vendo aqui, ó, essa outra aqui, a qual ela ligou na fonte. Ela utilizou também uma cuba com água, utilizou uma folha de papel, onde ela colocou algumas marcações aqui, que eu vou explicar para vocês para que serviu, e também um multímetro para medir a diferença de potencial em alguns locais. Basicamente o que ela fez foi o seguinte, ó, ela ligou aqui a saída positiva da fonte, aqui ela ligou a saída negativa, nessa outra placa aqui ela também ligou a referência do multímetro, ó, no caso aqui ligada à saída comum do multímetro. A outra ponteira do multímetro, ela está utilizando aqui para medir a diferença de potencial entre o ponto onde ela coloca a ponteira e esse ponto de referência. Então é isso que ela está medindo aqui, ó, a diferença de potencial desse ponto a esse aqui, ó. Então aqui são os valores. Eu vou mostrar para vocês aqui no esquema para a gente entender melhor essa montagem. Como eu falei para vocês, o que ela fez foi isso, né? Ligar aqui a saída positiva da fonte, de modo que ela vai ter aqui um acúmulo de cargas positiva nessa placa metálica e nessa outra que ela ligou a saída negativa. Ela também utilizou aqui a outra garra do multímetro, ó, ligada na saída comum, e ela marcou aqui alguns locais de referência onde ela queria fazer as medidas. Notem que quando ela mede aqui, ó, próximo dessa placa, ela tem valores de potencial muito próximo de 0 volts. E depois vocês vão ver que lá em cima ela vai ter valores próximos de 5 volts na saída positiva. Isso leva a gente a refletir o seguinte, ó, se você tem uma montagem onde você tem saídas positivas e negativas, como por exemplo numa pilha ou numa bateria, isso quer dizer que eu tenho um local ali de referência de menor potencial e o outro com um potencial maior. Simplesmente é isso. Ela foi medindo aí, como vocês podem ver no vídeo, o valor do potencial em alguns locais. Então, por exemplo, mais ou menos aqui ela mediu 1,6, né? Aí vocês podem ver que foi próximo de 2,3, ali já próximo de 2,9. Eu tenho aí 4,1 aproximadamente. E ali na placa onde está ligada a saída positiva, praticamente os 5 volts fornecidos pela fonte. Então, basicamente foi esse o experimento que ela fez, né? Medir as diferenças de potencial e a partir disso a gente vai identificar algumas coisas que estão acontecendo aí. Eu peço para que vocês não se atentem tanto à questão da precisão dos valores, porque a ideia desse experimento não era tratar essa coisa de forma tão quantitativa, mas sim entender o fenômeno em si, tá? Entender o fenômeno, pessoal, permite a gente resolver alguns problemas, como por exemplo esse aqui que está sendo mostrado para vocês, da Cis Gran Rio. Nele eu tenho uma placa positiva e uma placa negativa, e é pedido para eu identificar qual é que é o gráfico do potencial elétrico à medida que eu saio do ponto 1 para o ponto 2, do ponto 2 para o 3 e do 3 para o 4 e depois do 4 para o 1. Notem que esse problema ele é muito semelhante à montagem que a gente fez aqui. E como vocês podem ver, ao medir a diferença de potencial ao longo de uma linha, a gente tem um valor praticamente constante, como vocês podem ver aí no vídeo. Então, a gente sabe, ó, que se eu sair do ponto 1 para o ponto 2, eu vou ter um valor de potencial constante, ó, que poderia ser essa resposta aqui, essa ou essa. Mas eu também sei que eu vou sair agora do ponto 2 para o ponto 3, ou seja, eu vou sair do ponto em que eu tenho um maior potencial para um ponto de potencial menor, então o potencial ele vai reduzir. Então agora eu teria apenas essa alternativa aqui, ó, já que inicialmente eu tenho um constante e depois eu tenho um potencial reduzindo, como se fosse saindo dessa parte aqui para cá para baixo. E depois eu vou ter aqui saindo do ponto 3 para o ponto 4, outra região em que o potencial vai ser constante. E depois do ponto 4 para o ponto 1 seria sair da região
negativa de menor potencial para uma região positiva de maior potencial. Então o potencial ele vai aumentando. Essa região onde o potencial ele não muda, ele não se altera, ela recebe o nome de superfícies equipotenciais, tá? Por que superfície? Porque eu poderia imaginar ali um plano, onde qualquer ponto desse plano vai ter um mesmo valor de potencial. Com isso, pessoal, a gente resolveu essa primeira questão e a gente viu que a alternativa é a letra D. Mas eu quero mostrar para vocês mais uma coisa, que é o seguinte, ó. Pelo fato daqui eu ter cargas positivas, então eu vou ter aqui um campo elétrico. E tem muitos problemas que eu tenho que calcular a diferença de potencial a partir do campo elétrico. São problemas em que eu tenho placas paralelas ou algum outro tipo de problema em que o campo elétrico ele é constante naquela região. Nesse caso, se eu precisar calcular a diferença de potencial, eu vou recorrer a essa fórmula, tá? Notem que é diferente daquela outra fórmula que a gente utilizava para calcular o potencial elétrico de uma carga pontual. Então, se tiver uma região em que o campo elétrico é constante, a gente vai recorrer a essa expressão aqui para calcular a minha diferença de potencial entre dois pontos. É claro, se eu estiver calculando, por exemplo, a diferença de potencial entre esse ponto e esse outro, eu vou ter que conhecer também a distância entre os pontos, tá? Eu vou pegar essa distância e vou multiplicar pelo valor do campo elétrico. Com isso, eu vou ter aí a minha diferença de potencial entre dois pontos numa região em que o campo elétrico é constante. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é essa outra analogia aqui, para a gente entender melhor esse conceito de diferença de potencial. Como vocês podem ver, se eu colocar aqui uma partícula positiva, ela vai entrar em movimento, devido à presença desse campo elétrico, que vai fazer atuar sobre ela uma força elétrica. Da mesma forma, se eu colocar uma massa aqui na presença do campo gravitacional, essa massa também vai entrar em movimento. E aí, pessoal, é possível fazer o seguinte, ó, é possível eu definir que nessa região onde eu coloquei a carga inicialmente, eu tinha um determinado valor de potencial e aqui eu vou ter um determinado valor de potencial menor. E essa carga ela se deslocou uma distância d, tá? Feito isso, eu sei que essa diferença de potencial, né, que vai ser a diferença aqui desses dois valores de potencial, V de A menos V de B, pode ser calculada pelo valor do campo multiplicado pela distância percorrida. A gente já viu isso no slide anterior. Da mesma forma, assim como eu tenho uma diferença de potencial elétrico, eu também tenho uma diferença de potencial gravitacional. Só que o que é que acontece? Ao invés de eu trabalhar aqui com os potenciais, eu trabalho aqui com as alturas. Por quê? Porque eu vou ter aqui uma diferença de altura. Ó. Eu vou dizer que aqui essa massa estava numa determinada altura e aqui ela está numa altura menor, de modo que ela percorreu aqui uma altura h. Eu tenho como definir um potencial gravitacional, que também vai ser um produto do campo pela distância percorrida, no caso aqui foi o h, e em ambos os casos eu posso associar uma energia. No caso aqui uma energia de natureza elétrica, que nada mais é do que o trabalho da força elétrica para mover essa carga daqui para cá, e para isso basta eu multiplicar a diferença de potencial pelo valor da carga de prova que eu coloquei aqui. Assim como eu também posso pegar aqui o meu potencial gravitacional e multiplicar pelo valor da massa, que eu também vou ter uma energia aqui na forma de trabalho, no caso o trabalho da força-peso. Reescrevendo aqui a minha diferença de potencial usando a expressão lá de cima, ó, eu vou ter que esse trabalho, né, essa minha energia, ela é dada por isso aqui, ó. Ou seja, é possível definir a partir da diferença de potencial um determinado valor de energia de natureza elétrica. Assim como também é possível fazer isso no caso das massas, só que aí eu vou ter uma energia de origem gravitacional. Esse é o papel da diferença de potencial. É a diferença de potencial que vai causar o movimento das cargas, assim como a altura causa o movimento dos objetos em queda. Então, uma vez que eu conheço uma diferença de potencial, a isso eu posso associar uma energia de natureza elétrica. Um outro fato também que ajuda a gente a entender isso é que se eu pegar essa expressão aqui, ó, onde eu tenho energia, né, aqui escrita na forma de trabalho, e aqui a minha diferença de potencial, eu posso reescrever ela dessa forma, ó. Então, essa minha diferença de potencial que a gente estava utilizando em volt, ela é igual a Joule por Coulomb.
Então o volts que a gente vê, por exemplo, numa pilha ou numa bateria, nada mais é que quantos joules por coulomb eu estou fornecendo para o meu sistema. Então, se eu pegar uma pilha, por exemplo, de 9 volts, quer dizer que eu estou fornecendo 9 joules por coulomb ali para o meu sistema. Bem, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês, que o experimento tenha ajudado a entender o papel da diferença de potencial, que vai ser a partir dela que a gente vai trabalhar com energia elétrica, e que existe uma certa semelhança com o caso gravitacional, como vocês podem ver aqui, ó. As equações são muito parecidas, sendo que a diferença de altura é responsável pelo movimento dos objetos em queda e a diferença de potencial elétrico é responsável pelo movimento das cargas, tá? Valeu, pessoal, espero que tenha ajudado e até a próxima.